É que só me chamaram a atenção que a gente pulou uma Mishnah, talvez eu marquei errado mesmo, então vamos só voltar rapidamente na Mishnah Vav, que a gente pulou, e depois a gente continua na ordem que a gente estava seguindo. Então, estamos no Perek Sheni, no segundo capítulo, e o Hillel Azaken, o grande sábio Hillel, ele ensina para a gente Avhura Gulgolet Achat Shetzafá al Pnei Hamayim. Certa vez o Hillel, ele viu um crânio que estava flutuando sobre a água, quer dizer, provavelmente alguém que tinha morrido afogada. Amar lá, e ele falou, teoricamente falou para o crânio, né? Al de ateft atfur, pelo fato que você afogou alguém, você foi afogado, Vesov metifair e etufun. E, no final, aquele que te afogou, ele também vai ser afogado. Então, o que o Hillel está ensinando aqui? Algo incrível que a gente precisa, o tempo inteiro, estar prestando atenção. Teve uma das nossas alunas que me escreveu, eu acho que na semana passada, contando um monte de coisas que estavam acontecendo, que estudou uma coisa de manhã e aconteceu de tarde, escutou a mesma coisa. Isso acontece o tempo inteiro. A Hashem, ele trabalha o tempo inteiro, fazendo com que as coisas estejam todas conectadas, né? E, em geral, as coisas se conectam num conceito chamado Midah Keneged Midah. Tudo que vai acontecendo na nossa vida, na verdade, é uma forma de Hashem ele mostrar os resultados, né, do que a gente está fazendo. Quando a gente faz coisas boas, Hashem ele vai mandar também coisas boas para mostrar para a gente o quanto ele está satisfeito, o quanto ele está contente. Não é o sahar, não é recompensa de nada, porque as recompensas estão guardadas, Bezrat Hashem, só para quando a gente chegar no mundo vindouro. E ao contrário também, quando a gente faz alguma coisa errada, né, quando a gente comete algum tipo de transgressão, então Hashem ele vai castigar a gente na mesma medida do que a gente fez de errado, e isso tudo é na bondade limitada de Hashem. Ele quer despertar a gente para tchuvá, ele quer despertar a gente para a gente entender e enxergar os nossos erros. A única forma de consertar os nossos erros é a gente perceber que a gente errou. Mas é muito difícil, né? Como a gente já falou algumas vezes nas aulas, sempre a gente está certo, sempre os outros estão errados, a gente nunca errou nada, a gente sempre tem todas as justificativas do mundo para sempre o que a gente faz, ele é correto. Então, a pessoa que não devolve o troco no banco é porque o banco sempre rouba dele, é a pessoa que faz coisas erradas, ele sempre tem uma justificativa, então já que roubam ele, já que fazem coisa errada com ele só está simplesmente devolvendo o roubo da pessoa. Isso não é verdade. A gente tem que saber que não está nas nossas mãos ficar fazendo a justiça, fazer justiça com as nossas mãos. Alguém roubou, você vai lá e rouba a pessoa, você faz alguma coisa ruim para ela, a gente faz justiça, a gente vai no Beit Din, a gente procura os nossos direitos, mas não fazendo o mal para os outros. Então, muitas vezes, Hashem, ele quer chamar nossa atenção quando a gente está fazendo alguma coisa de errado para ajudar que a gente possa consertar. E Bezrat Hashem, se a gente prestar atenção, ao invés de perder tempo, né, a gente perde muito nosso tempo e o nosso foco. Quando alguém faz uma coisa que machucou a gente, então a gente perde o nosso foco guardando o rancor daquela pessoa, pensando em formas da gente se vingar. A gente perdeu o principal, a gente perdeu a mensagem de Hashem, que alguma coisa na vida a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. A gente tem que o tempo inteiro estar prestando atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, e mesmo quando vem uma pessoa e fez algum mal para a gente, Deus nos livre, ou falou feio com a gente, normalmente é Midah Keneged Midah. Se alguém falou feio com a gente, significa provavelmente a gente também está machucando alguém. Então, normalmente a vida ela funciona como um reflexo, né? A forma como a gente se comporta com o mundo vai se comportar de volta na mesma medida. Por isso que Bezrat Hashem, a gente tem que estar sempre de olho em tudo que está acontecendo e com o foco sempre de entender o Midah Keneged Midah. É um espelho que Hashem ele coloca para a gente conseguir enxergar
os maus atos que a gente está fazendo. E Bezrat Hashem, a gente tem que lembrar que nosso objetivo na vida é sempre estar melhorando. O nosso kavod, a nossa honra, o nosso ego, não quer que a gente enxergue os nossos defeitos. A gente até falou sobre a dissonância cognitiva. O nosso lado psicológico nunca quer aceitar que a gente está fazendo coisas erradas. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, estar de olho para as chamadas de atenção que Hashem dá, porque é a maneira que ele tem de chamar, por um lado, de manter o nosso livre-arbítrio, porque ele faz isso de uma maneira oculta, sem a gente perceber a mão dele de uma maneira escancarada, mas, por outro lado, ele ajuda a gente a estar sempre arrumando nossos atos, consertando tudo que a gente de errado na vida. Então, sempre tem que tentar lembrar que quando alguém fez alguma coisa para a gente, não foca na pessoa, foca na mensagem que a Hashem pode estar mandando, algum conserto que, Bezrat Hashem, ainda está faltando para a gente fazer na vida. Vamos agora continuar, isso era o que a gente acabou devendo, né? A gente acabou pulando essa Mishnah. Vamos voltar agora para a Mishnah, que a gente parou na última aula, Mishnah Yud, a 10ª Mishnah. Hem amru shloshad varim, eles ensinaram 3 coisas. Então, óbvio, né, que quando estamos falando de Tanaim, de pessoas da época da Mishnah, óbvio que ninguém ensinou só 3 coisas na vida inteira. Mas aqui, em relação a Mussar, em relação a Midot, eles ensinaram essas 3 coisas, mas nas outras áreas da vida, eles ensinaram muitas outras coisas, né? Em todo o Talmud, todos esses Tanaim que estão escritos aqui no Pirkei Avot, eles aparecem muito no Talmud, com vários outros ensinamentos, mas como a gente explicou, esse tratado, essa Masechet, aqui da Torá oral, ela é voltada principalmente para as nossas midot, os nossos traços de caráter, o nosso crescimento, né, no nosso comportamento. Então, aqui o foco é principalmente os ensinamentos sobre como se tornar uma pessoa melhor na vida. Então, quem são eles que disseram 3 coisas? Agora ele vai trazer o nome, né, dos nossos sábios. Estamos falando na aula passada, né, dos alunos do Rabbi Yochanan ben Zakkai. Então, aqui ele vai continuar falando dos alunos do Rabbi Yochanan ben Zakkai e os ensinamentos de ética que eles passaram para a gente. Rabbi Eliezer Omer, o Rabbi Eliezer dizia: Yehi kevod haverecha haviv alecha keshelach. Que a honra do seu companheiro seja tão querido para você quanto a sua própria honra. Óbvio que é muito, muito difícil isso, mas o Hillel Azaken, ele deu uma dica na prática de como a gente fazer isso. O que você não gosta, não faz para o outro. Então, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa para uma outra pessoa, tenta pensar como você gostaria que fizessem com você. Eu recebi hoje, por exemplo, uma pessoa me encaminhou uma reportagem, Baruch Hashem, alguém que conseguiu superar uma doença muito grave, mas olha o que ele conta nessa reportagem. Foi uma pessoa que ele foi no médico depois de um desmaio, ele achou que, não sei, baixou o açúcar dele, ele foi sem muitas preocupações e o médico assim, mas sem nenhum tato, sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação com a honra dos outros, ele vira para essa pessoa e ele fala assim com todas as letras que ele está com uma doença gravíssima. A pessoa teve simplesmente uma parada cardíaca no hospital e Baruch Hashem, o pai estava junto, o pai é um cardiologista e conseguiu reanimar ele, mas olha que absurdo, estamos falando de um médico, mas que não tem o mínimo de sensibilidade com o paciente para ter o cuidado de como vai falar, de preparar o paciente. Então, a gente tem que, e eu li há muitos anos isso, um médico que justamente ele conta que ele só começou a ter mais sensibilidade com os pacientes dele numa época que ele ficou muito doente e teve que passar por internações e ele sentiu na pele um pouco, é óbvio que infelizmente os médicos, eles acabam desenvolvendo uma insensibilidade, porque o tempo inteiro eles estão lidando com vida e morte, com perdas, com doenças. É óbvio que um pouco da sensibilidade eles acabam perdendo, mas a gente nunca pode, Deus nos livre,
perder a sensibilidade com outro ser humano. Pensa o que você gostaria, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria que falassem com você, e assim você vai fazer com as outras pessoas. Ontem a gente falou muito na aula da Parashat Shavua sobre as broncas. Como é a bronca ideal, de acordo com a Torá, o cuidado que Moshe Rabbeinu teve para preparar o povo para receber as broncas que eles precisavam pelo bem deles. Mas Moshe Rabbeinu não jogou a bronca como se fosse um dardo, né? Não é como uma injeção que você joga, mesmo que vai machucar, já que você quer o bem do paciente, você joga a injeção. Óbvio que não, você aplica com cuidado, você sabe que vai doer, então você explica para o paciente. Tudo isso tem a ver com a nossa sensibilidade. Então, que a honra do teu companheiro seja tão querida quanto a sua própria honra. Tenta prestar atenção nas coisas que te incomodam. Não faz isso para as outras pessoas. Ele traz aqui uma dica prática. A continuação aqui da Mishnah vai ensinar na prática como a gente tomar cuidado com a honra dos outros. Al-Tehi Noach Lichos. Não seja facilmente irritável. Não permita que o Yetzer Hará te faça perder a cabeça com facilidade. Infelizmente, quando a gente perde a cabeça, quando a gente está bravo, a gente fala coisas que a gente se arrepende depois, a gente fica mal, a gente magoa as pessoas, mesmo que a gente pede perdão para as pessoas depois, o que foi falado não volta atrás. Quer dizer, o que foi falado, você pode pedir 1 milhão de vezes desculpas, mas não tem como apagar o que foi falado e aquela dor que você causou para a pessoa. Então, tem que ser muito cuidadoso. Não permita, né, que o Yetzer Hará deixa que o cas, a raiva, ela te domine muito facilmente. Por quê? Porque aquele que fica muito irritado, ele vai certamente acabar ofendendo, acabar machucando as pessoas. O Talmud, olha que impressionante. Quando a pessoa ele está muito nervoso, é como se ele saísse dele mesmo. E o Talmud compara ele como alguém que faz avodah zará, alguém que está fazendo idolatria. Ele não tem mais Deus, ele não tem mais freio nenhum quando ele perdeu a cabeça. Então, a gente, com certeza, alguém que perdeu a cabeça vai acabar machucando e passando por cima da honra dos outros. Veshuv yom echad lifnei mitatecha. Então, faça tchuvá um dia antes da sua morte. Olha que interessante. O que quer dizer esse ensinamento do Rabbi Eliezer? A gente tem que fazer tchuvá só um dia antes da morte. Então, o Rabbi Eliezer está ensinando para a gente o nível de misericórdia, o nível de bondade de Hashem. Mesmo que alguém que viveu uma vida inteira errada, se ele fizer tchuvá um instante antes da morte dele, essa tchuvá é aceita por Hashem. Um dos casos clássicos, né, que o Talmud traz para a gente, do Rav Elazar Ben Durdai, um Urachá, uma pessoa perversa, que a vida inteira andou atrás dos prazeres da vida, andou atrás de preenchimentos materiais. E esse Elazar Ben Durdai, no final da vida dele, ele morreu em tchuvá, ele morreu se arrependendo com todas as forças dele, dos maus atos dele. Saiu uma voz celestial e anunciou: o Rav Elazar Ben Durdai foi aceito no Olam Abá. Olha que coisa incrível, a misericórdia, a bondade de Hashem. Mas o Rabbi Eliezer, ele quer chamar a atenção aqui de 2 pontos. Um ponto é que as portas da tchuvá, elas estão sempre abertas. Sempre a gente pode fazer tchuvá, a gente pode consertar os nossos atos. A gente já trouxe esse conceito aqui, que tudo que tem no mundo material é para ensinar para a gente sobre a realidade do mundo espiritual. Aqui no mundo material, a gente tem um filme, tem programas, tem o Movie Maker, que você pode editar um filme que você gravou. Você gravou um filme, você não gostou de como ficou a gravação, você pode cortar pedaços, você pode rearranjar o filme. A gente também tem o Movie Maker espiritual. Mesmo coisas na vida que a gente está arrependido, a gente pode mudar através da tchuvá. Até 1 segundo antes da morte, a tchuvá é recebida diante de Hashem. Mas, olha que coisa interessante que o Rabbi Eliezer ele quer chamar a atenção. Quando é 1 segundo antes da morte? Quando é 1 dia antes da morte? A gente não tem aqui nesse mundo, a gente não recebeu o aviso até quando vai a nossa vida aqui nesse mundo. Então, tem que fazer tchuvá todos os dias. Todos os dias antes de dormir é muito importante a gente fazer tchuvá.
Muitas pessoas, infelizmente, vão dormir e simplesmente não acordam de manhã. A pessoa não estava doente, a pessoa não tinha nada e simplesmente não acorda de manhã. Todos os dias da vida, a gente tem que fazer tchuvá, a gente tem que, antes de dormir, pensar tudo que a gente fez durante o dia, se arrepender de coração, pedir perdão para Hashem, para Bezrat Hashem. Quando chegar realmente, algum dia da nossa vida vai ser um dia antes da nossa morte. Algum dia, esse dia, ele vai chegar. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia ela vai terminar. Então, que a gente, Bezrat Hashem, todos os dias possa fazer tchuvá, já que a gente não sabe quando vai ser o último instante da nossa vida, que a gente, a cada instante, a cada erro, não precisa nem esperar de noite. Quando a gente faz um erro, faz tchuvá na hora, se arrepende e tenta consertar através do arrependimento, de receber para o futuro, que a gente não quer mais cair nisso. E como a gente tem falado também muito nas aulas, com atitudes. Não adianta a gente fazer um erro, a gente fica arrependido, mas não faz nada para mudar. Se você continuar plantando limões, não adianta, você nunca vai colher laranja, vai continuar colhendo limão. Se não mudar nada na vida, a gente vai continuar tropeçando sempre nos mesmos erros. Então, precisa fazer tchuvá nos pensamentos, no coração e também, Bezrat Hashem, nos nossos atos. Os nossos sábios, talvez uma história para a gente guardar na vida, na nossa cabeça. Imagina que a gente recebe uma carta de um novo banco que está começando as suas atividades. Esse banco convida a gente para abrir uma conta e esse banco tem uma promoção incrível. Olha que promoção! Imagina a gente ser convidado para uma coisa dessa. Esse banco vai depositar na sua conta todos os dias R$ 86.400. Uau! É o sonho de todo mundo ter um banco desse, que todo dia te deposita esse valor na tua conta. Mas, a hora que você vai lendo, né, no e-mail, as letrinhas pequenas lá embaixo, tem gente que tem a paciência de ler o contrato até o final, e isso é o correto, né, para a gente não ter surpresas depois, naquelas letrinhas pequenas. Tem 3 condições, né? Primeiro, que você precisa usar todo o dinheiro que está na conta até de noite, porque tudo que não for usado até a meia-noite, ele é tirado da conta. Quer dizer, no dia seguinte, vai ser depositado novos 86.400. O que não usou, não perdeu. O banco tira. Não dá para acumular esse dinheiro, não dá para guardar, não dá para transferir para outras pessoas. E a promoção é por tempo limitado. E o dono do banco se reserva o direito de não revelar para cada um até quando vai a sua promoção. Se a gente tivesse uma promoção dessa no banco, com certeza a gente vai gastar esse dinheiro. Eu não vou deixar nada para o dia seguinte. Por quê? Porque o que a gente não usou, a gente perde. Assim também é a nossa vida. A gente tem um banco chamado vida. Todos os dias Deus deposita na nossa vida 86.400 segundos. Não dá para guardar, não dá para transferir. O que a gente não usar, a gente perdeu. Então, temos que aproveitar, temos que todos os dias aproveitar como se fosse o último dia da nossa vida. Se a gente de verdade vivesse como se fosse sempre, todo dia, o último dia da nossa vida, com certeza a gente ia ter uma qualidade de vida, a gente ia ter muito mais foco, a gente ia aproveitar a vida da maneira correta. Então, uma das aulas, né, que a gente deu na Sharibiná é de aproveitando a vida. Um dos maiores presentes, por mais duro, por mais estranho que possa parecer esse conceito, mas uma das coisas que Deus ele criou para dar valor para a vida foi justamente a morte, o final das coisas. Como tem um limite, a gente quer aproveitar da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o tempo é limitado. Se não fosse limitado, se a gente tivesse todo o tempo do mundo e alguém anunciasse, olha, vai ter aula do Rav Efraim, me liga daqui a 10.000 anos para eu assistir a aula. A gente não ia estar preocupado, para que assistir a aula agora? Deus colocou um limite para a gente aproveitar da melhor maneira possível. Então, Bezrat Hashem, temos que fazer tchuvá um dia antes da morte. Como a gente não sabe quando vai ser esse dia, vamos fazer tchuvá agora, vamos melhorar, vamos consertar nossos atos, tudo que está pendente na nossa vida, Ben Adam Lamakom com Hashem, principalmente também Ben Adam Lechaveró com os outros, não deixa para depois, para a gente tentar consertar o que está pendente.
Ve'evei mithamem keneged uran shel chachamim, e a gente tem que se aquecer perto do fogo dos nossos chachamim. Então, quer dizer, o fogo da Torá, a gente está... É impressionante, eu tenho escutado isso de tanta gente, pessoas que ficam até assustadas. Como pode ser que nessa pandemia, eu estou escutando de pessoas, quantas pessoas estão ficando depressivas, pessoas que estão precisando de auxílio psicológico, pessoas que realmente estão entrando em níveis profundos de depressão, de doenças psicológicas, psiquiátricas até, por causa da pandemia. E eu tenho escutado das alunas da Sharei justamente o contrário, o quanto as pessoas estão se sentindo preenchidas como se nunca sentiram isso na vida. Então, olha que incrível o quanto o calor da Torá é um calor verdadeiro, um calor que preenche a gente. Então, a gente tem que estar sempre conectado com os nossos sábios, sempre recebendo cada vez mais Torá, mas toma cuidado. Evei zahir begahaltan shelot kaveh. Toma cuidado com as brasas deles para não se queimar. Aqui tem duas explicações. Cuidado para não desprezar os ensinamentos dos nossos sábios. Então, isso é um conceito também que a gente já comentou algumas vezes. A Seleharav, a gente precisa escutar os nossos rabanim, a gente precisa se aconselhar, mas só faz uma pergunta para o Rav se você está disposto a escutar. Porque você perguntar uma coisa para o Rav e não escutar, isso é muito grave. Eu já vi alguns casos de pessoas que vão perguntando até escutar a resposta que quer escutar. Isso não é se aconselhar com o Rav, isso é procurar formas de estar sempre justificando os nossos maus atos. Então, a gente tem que estar disposto a escutar. Se a gente despreza os ensinamentos dos nossos sábios, então, por exemplo, até o Talmud, ele fala de alguém que zombava dos sábios e ele está por toda a eternidade queimando num caldeirão de fezes. Olha que terrível. O Talmud fala para a gente no Tratado de Gitin, porque ele zombava, ele desprezava os ensinamentos dos nossos sábios. Então, a gente tem que levar todos os ensinamentos muito a sério. Eu escuto muita gente falando assim, isso é mitzvah derabanan, isso é mitzvah, é só dos rabinos. Não é verdade. Toda mitzvah derabanan, ela também é uma mitzvah deoraita. Toda mitzvah rabínica, ela é, no fundo, uma mitzvah da Torá. Por que é uma mitzvah da Torá? Porque a própria Torá falou para a gente, não se desvia do que os rabanim vão falar, nem para a direita, nem para a esquerda. A própria Torá ensinou isso. Então, quer dizer, toda mitzvah rabínica, ela é muito séria, a gente não pode desprezar os ensinamentos dos nossos sábios. E também, como a gente já comentou, muitas vezes a gente se acha até melhor que os nossos sábios, né? Fala assim, mas o que é aquele velhinho de Bnei Brak? Ele não sabe nada da vida. Ele vai decidir se eu vou usar celular com filtro, sem filtro. Aquele velhinho de Bnei Brak, ele sabe exatamente como Hashem quer que a gente viva. Ele tem muito mais claridade na vida do que a gente. Então, a gente tem que saber escutar e toma cuidado com a brasa para não se queimar. Para a gente, ao contrário, ao invés de aproveitar os ensinamentos da Torá, dos nossos sábios, a gente acabar desprezando e a gente vai acabar se queimando com isso. E outro ponto também, a gente tomar muito cuidado com a honra dos nossos sábios, né? Para tratar os nossos sábios com toda a honra que eles merecem, os grandes sábios do nosso povo, Baruch Hashem. Então, a gente tem que saber dar valor para eles e respeitar eles do jeito que eles merecem. Sheneshihatan, Neshihat Shual, porque a mordida deles é como a mordida da raposa. Então, o Rav Ovadia Mibarternura fala o que quer dizer a mordida da raposa. Ele explica que a raposa tem os dentes meio tortos, então que a mordida dela, ela causa com que a carne se rasgue e que isso é muito difícil de voltar. Tem muitas histórias do Talmud de pessoas que tiveram discussões com o Rabanim e que tiveram consequências muito graves. Tem uma história, isso já não é nem do Talmud, o Rav que viveu, se eu não me engano, há uns 100 e poucos anos atrás, e teve um marido que ele, infelizmente, ele se recusava a dar para a esposa o get, o documento de divórcio. Eles já estavam separados, mas por maldade, mas por crueldade, ele não queria dar o get e aquela mulher não podia se casar de novo. Enquanto o marido não desse para ela o documento de divórcio pela Torá, ela não pode se casar de novo. E esse homem não queria de jeito nenhum.
e tentaram falar com ele. Infelizmente, ele tinha se desviado muito do caminho e desprezava os rabinos, desprezava qualquer coisa da Torá, e as pessoas começaram a advertir que ele estava indo para um caminho muito feio, até que a história chegou no tribunal do grande Rav, o Rabbi Akiva Eiger, foi um dos maiores da geração dele, e o Rabbi Akiva Eiger foi pessoalmente, olha que incrível, a preocupação dele com o kavod dessa mulher, ele foi pessoalmente falar com o marido, e o marido não quis escutar, ao contrário, ainda desrespeitou o Rabbi Akiva Eiger, falou muito feio com ele, e o Rabbi Akiva Eiger falou para ele, falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa, está escrito no Talmud que uma mulher, ela se separa do marido de duas maneiras, ou através do get, ou através do falecimento do marido. Quando o marido falece, então a mulher, o laço espiritual, ele se corta e essa mulher está permitida casar com outras pessoas. Então o Rabbi Akiva Eiger falou para ele, escolhe qual caminho que você quer. Falou que esse homem continuou ofendendo o Rabbi Akiva Eiger. Quando o Rabbi Akiva Eiger pisou fora da casa, esse homem caiu morto dentro de casa. Então a gente tem que saber, Deus nos livre, qualquer tipo de desrespeito com os grandes de Torá, isso é considerado que você mexeu na pupila dos olhos de Hashem. Que Hashem, ele, de verdade, o kavod dele mesmo, Hashem, ele passa por cima. Mas o kavod dos tzadikim, ele não perdoa. Tem algumas histórias da Torá que quando o kavod dos tzadikim foi mexido, que a punição foi imediata. Ve'akitzatan, akitzat akrav, e a picada deles é como a picada do escorpião, quer dizer, extremamente venenosa. O lechishatan, lechishat sarav, e o sussurro, a fala deles, é como o sussurro de uma cobra venenosa. Vekol divrehem kegahalei yesh. Todas as palavras deles são como brasas de fogo. Então, Bezrat Hashem, a gente precisa saber, precisamos dar muito kavod para os rabanim, para todos os ensinamentos. A gente não tem ideia, essa é a verdade, quem são os rabanim do povo judeu, quem são as pessoas que transmitiram a Torá de geração em geração. Eu vou dar um exemplo para a gente entender. Quando a gente fala de rabanim do povo judeu, estamos falando de um Rav 100 anos atrás. Imagino que eram os rabanim que a gente está lendo aqui de 2000 anos atrás, o quanto eles estavam muito mais perto do nível de anjo de Adam Arishon. Está tendo uma queda espiritual. Então, se a gente pegar um Rav de 100 anos atrás, os rabanim antigamente, eles conseguiam, com uma das mãos, eles escreviam alguma coisa de Torá, com a outra mão, eles escreviam outra coisa e ficavam ditando para os alunos uma terceira coisa, assuntos completamente diferentes. A gente não consegue nem imaginar o que significa alguém estar escrevendo com as duas mãos e ditando uma terceira coisa. É a única maneira de entender como o Urashi não faleceu muito velho, o Urashi faleceu com 60 anos. O Urashi conseguiu comentar toda a Torá Shebirtav, toda a Torá escrita, toda a Torá Bealpé, toda a Torá oral. Quando ele fazia isso, quando ele tinha tempo de comentar toda a Torá, é um mar de conhecimento, né? Todos os 60 e poucos tratados da Torá oral, todos os livros da Torá, dos Neviim, dos Ketuvim, dos profetas, das escrituras, tudo Urashi comentou. É incrível. A única maneira a gente precisa entender, eles não eram seres humanos, eles eram malachim, eles eram anjos. Por isso a gente tem que ser tão cuidadoso com os ensinamentos deles e principalmente com o kavod, com a honra que a gente tem que dar para os sábios de Torá. Não lembro se a gente comentou essa história, mas também é uma história que é importante até para o Hinur, para a educação dos nossos filhos. Eu vejo isso muito grande. Eu dou aula numa escola de crianças. E uma das coisas uma vez eu tive uma aula na escola da minha filha e que eles chamaram a atenção, era um dos maiores educadores de Israel. E esse Rav, ele falou, nunca na frente do filho você fala mal de um professor de Torá dele. Mesmo que o filho chega da escola e fala, pai, olha, o meu professor, ele fez isso, isso e isso. Antes de tudo, primeiro vai checar se é verdade. Por quê? Porque criança fantasia muito. A criança, óbvio, se uma criança levou uma bronca do professor, ele não vai virar para o pai e falar, olha, pai, a culpa foi minha, eu que fiz bagunça. Não, ele vai
jogar a culpa no professor. Então, primeiro, checa se é verdade o que o filho está falando. E um segundo ponto é, mesmo que seja verdade, você denegrir o professor na frente do teu filho, você está denegrindo a Torá, não é só a figura do professor, é o que ele representa a Torá. Então, qual que é o correto? Você ligar para a escola e você conversar diretamente com o professor. Olha, aconteceu isso, eu gostaria de um esclarecimento, e pode ser que o professor errou e vai pedir desculpa, mas nunca falar para o filho. E eu já tive, infelizmente, alunos que era justamente o contrário. O pai estava sempre justificando a atitude dos filhos, qualquer coisa que acontecia, no dia seguinte o pai já está lá reclamando, como que pode, que o filho dele tomou uma bronca. Esse, infelizmente, está criando um delinquente dentro de casa, alguém que não vai saber dar respeito nem para a Torá, nem para os sábios da Torá. Então, isso é a causa, infelizmente, desprezar os sábios da Torá é uma das grandes causas de pessoas se afastarem da Torá, porque é o primeiro passo do afastamento espiritual, a gente não confiar nos Rabbanim, a gente não confiar naqueles que transmitem a Torá para as futuras gerações. Mishnah Yud Aleph, ela fala o seguinte, Mishnah 11, Rabbi Yoshua Omer, assim um outro aluno do Rabbi Yohanan Ben Zakkai, o Rabbi Yoshua, ele ensinava Ain hara beyetzer hara vesinat habriot motziim et adam min haolam. 3 coisas que tiram a pessoa do mundo. O que quer dizer tiram a pessoa do mundo? A pessoa perde o foco na vida, a pessoa, infelizmente, se perde espiritualmente por causa de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Ain hara, aqui o Rav Ovadia Bartenura, ele traz as 2 explicações que a gente tem focado muito quando a gente fala sobre Ain hara. Ain hara pode ser a inveja, o famoso Ain hara, a pessoa tem inveja dos outros, querer o mal dos outros e não querer o bem dos outros. Isso tira a pessoa completamente do mundo, porque ele nunca vai estar samer bechelko, ele nunca vai estar contente com o que ele tem na vida, ele sempre vai ter que trabalhar mais para ter mais que os outros e nunca vai estar feliz. Então, a vida dele vai ser uma constante tristeza e uma dificuldade. Então, essa pessoa, ele já é um misqueno, é um coitado aqui no Olamazé. Não estou nem dizendo no mundo vindouro. E outra forma de entender o Ain hara não é a inveja, é o olho ruim. A pessoa ser mesquinha, a pessoa que quer sempre o pior para os outros, a pessoa que só sabe olhar todas as situações da vida de uma maneira negativa, de uma maneira triste. Essa pessoa vai estar sempre para baixo, porque ela não consegue ver, muitas vezes, coisas boas que estão acontecendo para ela, sempre parece ruim, sempre parece negativo. Essa pessoa vai viver sempre em depressão, porque ele não consegue enxergar as coisas boas e positivas da vida. Outra coisa é o Yetzer hara. Yetzer hara a gente conhece o quanto ele trabalha o tempo inteiro, a gente se cansa, mas o Yetzer hara, ele nunca se cansa, ele está sempre lá, cutucando a gente, tentando derrubar a gente tem que ter muito cuidado, nunca baixar a guarda, porque o Yetzer não descansa nunca. Bezrat Hashem, cada vez mais a gente tem que ficar procurando formas de vencer, a gente precisa conhecer quem é o nosso inimigo. Quando alguém vai para uma guerra, ou leavdo, né, quem hoje em dia vai para um jogo de futebol, a primeira coisa que você faz é estudar o oponente, estudar contra quem você vai jogar para saber as táticas. Olha, um time que ataca muito, você vai reforçar a sua defesa. Ou ao contrário, é um time que joga muito na defesa, você vai ter que pensar em formas de conseguir fazer o gol. Enquanto a gente não entender como o Yetzer hara ele trabalha, a gente nunca vai conseguir vencer ele. Então, o Yetzer hara, a gente tem que saber, ele é o mestre da enganação, ele é o mestre de fazer a gente de tonto. Ele, o tempo inteiro, ele quer transformar as transgressões em coisas boas, sempre ele quer mostrar que a gente tem razão, que os outros são os culpados. Então, a gente tem que, a primeira coisa, a gente falou, o livro Mesilat Yesharim, a gente também tocou isso na Parashat Shavua, uma coisa que diferencia o tzadik do rachá, o justo do perverso, é Heshbon HaNefesh. A pessoa está refletindo, a pessoa está sempre pensando na vida. Por quê? Porque quem não reflete não melhora.
não aprende com o seu Yetzer Hará, não aprende como vencer ele, não aprende como tomar medidas para precaução, para não cair nas enganações do Yetzer Hará. Então, isso é uma das coisas que tiram o homem do mundo, tanto desse mundo quanto do nosso mundo vindouro. Deus nos livre. Esse é o papel do Yetzer Hará, testar a gente para que a gente caia e perca o que Hashem prometeu para a gente no mundo vindouro. E o terceiro ponto é Sinat Abriot, o ódio pelas criaturas. O que quer dizer o ódio pelas criaturas? O Rav Ovadia Mibarternura, ele traz 3 explicações. Uma explicação, Sinat Abriot, aqui está se referindo ao terrível Sinat Hinam, o ódio gratuito, aquele mesmo ódio que destruiu o nosso Beit HaMikdash, e há quase 2000 anos a gente ainda não conseguiu vencer o ódio gratuito. O que é ódio gratuito? A gente não ir com a cara das pessoas, a gente fazer aquele julgamento super, sem a coisa superficial, sem se aprofundar, sem saber quem é a pessoa, aqueles ódios por motivos estúpidos, aquelas brigas de torcida de futebol, que a pessoa odeia o outro porque está com uma camisa de um outro time. Então, coisas que não dá nem para entender da onde a pessoa tem um ódio porque o outro torce para um outro time, ou porque o outro é diferente de mim, ou porque o outro pensa diferente, ou porque o outro votou numa outra pessoa. Começa ódio gratuito, é ódio que não tem motivos reais. Então, quanto a gente tropeça nisso, o quanto isso tira o homem do mundo. A gente perdeu o nosso Beit HaMikdash por causa do ódio gratuito. Precisa consertar como? Com Ahavat Hinam, com amor gratuito. Amar as pessoas sem motivos. Amar um ser humano porque ele é um ser humano, porque dentro dele tem uma alma, tem uma parte de Hashem que está dentro dele, sem precisar de motivos, sem procurar qualidade nas pessoas. Ama o próximo, por quê? Porque ele é um ser humano. Isso já é motivo suficiente para a gente amar as pessoas. Um segundo ponto, que também é uma outra explicação, o que é Sinat Abriot? Fala o Rav Ovadia Mibarternura, a pessoa que é antissocial. Ele traz isso em nome do Rambam. Óbvio que a gente não precisa, em todas as festas do mundo, ser a pessoa mais social, que gosta de falar com todo mundo o tempo inteiro, mas é muito ruim a pessoa querer ser sozinha, a pessoa não ter uma vida social, querer estar junto com as pessoas. Se fosse para cada um estar sozinho, Deus não teria criado um mundo com 7 bilhões de pessoas, teria criado 7 bilhões de mundos, cada um com uma pessoa. Deus criou o mundo para a gente interagir, para a gente aprender a interagir com os outros. Tem gente que é antissocial. Por quê? Porque as pessoas vão fazer coisas erradas, eu vou ficar bravo. A gente precisa aprender a passar por cima. A gente tem que ter uma vida social, porque justamente na vida em conjunto, a gente aprende a trabalhar nossas midot, nossos traços de caráter. Uma das coisas que eu acho mais importante para os jovens, por exemplo, é ele passar um tempo na yeshiva. Por quê? Porque na yeshiva ele vai ter que dividir o quarto com outras pessoas, ele vai ter que saber respeitar, ele vai ter que saber perdoar quando alguém passa por cima dos direitos dele. A gente aprende a melhorar nossos traços de caráter justamente tendo uma vida social. A pessoa que foge da vida social, no fundo, ele está fugindo do crescimento espiritual que ele poderia ter, e é uma pena, ele nunca vai chegar no potencial verdadeiro que ele poderia ter na vida. Por quê? Porque ele não se trabalhou para tentar chegar nesse nível. E uma terceira explicação do Rav Ovadia Mibarternura, aqui é talvez até mais dolorido ainda imaginar que tem pessoas que chegam nesse nível. O que significa Sinat Abriot? É a pessoa que ela é tão dura com os outros, ela é tão grossa, ela infelizmente está sempre vindo com paus e pedras, que ele vai se tornar odiado por todos. Então, olha que terrível, Sinat Abriot, quando as pessoas odeiam aquele que está sempre vindo de uma maneira dura, de uma maneira feia. Então, o quanto a gente tem que vir sempre com um sorriso, sempre querer o bem dos outros, mesmo quando a gente gastou ontem quase uma aula inteira para falar como Moshe Rabbeinu deu uma bronca no povo, o amor que ele sentiu, o quanto a sensibilidade dele. A gente também não pode ser muito duro com os outros, a gente tem que saber perdoar, a gente tem que saber falar bonito com as pessoas, senão, Deus nos livre, nós nos tornaremos pessoas odiadas. Isso é uma das coisas que Motzim et Adam min Olam, que tiram a pessoa do mundo.
e que, infelizmente, a gente acaba perdendo não só a vida aqui nesse mundo, também a gente acaba perdendo o mundo vindouro. Imagina alguém que é odiado por todo mundo em volta. Ele não tem vida nem nesse mundo e nem vida no mundo vindouro. Mishnah Yud Beit, a Mishnah fala o seguinte, Mishnah 12, Rabi Yossi Omer, outro aluno do Rabi Yohanan ben Zakkai, o Rabi Yossi, ele ensina, Yehi mamon haverecha, haviv alecha keshelcha, que o dinheiro do seu companheiro seja querido aos seus olhos como o seu próprio dinheiro. Olha, isso é um paralelo muito grande, né? O que a gente falou anteriormente, que a honra do teu companheiro seja tão querida quanto a sua própria honra e que o dinheiro do teu companheiro seja tão querido quanto o seu próprio dinheiro. Não é porque é o dinheiro dos outros, quer dizer, com o nosso dinheiro a gente conta cada centavo, cada tostãozinho, a gente cuida, a gente não quer gastar, mas quando é dinheiro dos outros, infelizmente a gente acaba não se importando. Eu percebi, eu acho que eu comentei isso numa das aulas, mas eu percebi uma coisa muito interessante em mim. Olha como é importante a gente estar sempre refletindo. Olha quantas coisas a gente pode aprender. O que eu percebi? Que às vezes eu estou em casa e eu vou usar um copo descartável, eu faço questão de guardar o copo, falar, ai, que pena, fica gastando muitos copos, vai dinheiro. Eu guardo o copo, eu tenho que separar esse copo em algum lugar, mas quando eu estou na rua, em qualquer outro lugar, você toma um copo d'água e joga no lixo, toma um copo d'água e joga no lixo. Por que na tua casa é diferente? Porque a gente não cuida do dinheiro dos outros da mesma maneira que a gente cuida do nosso. Simples assim. Então, o quanto a gente tem que ser cuidadoso, não é porque não é seu dinheiro que você não vai se importar com ele, também se importa com o que é do outro, da mesma maneira que você se importa com as suas coisas. E se prepara, quer dizer, se esforça para estudar a Torá, porque a Torá não vem por herança. O que significa esse ensinamento? Olha que coisa incrível. A gente viu há umas 2 parashiot, a escolha do Yoshua, logo depois da reclamação das 5 filhas de Tzlofhad. Moshe Rabbeinu foi falar com Hashem e falou, Hashem, eu acho que está na hora, eu sei que está chegando o meu tempo de me juntar aos meus antepassados, por favor, não deixa o povo judeu sem um líder, a gente precisa de um novo líder quando chegar o momento de eu partir desse mundo. Então, quem vai ser o novo líder? Os nossos sábios explicam qual era a intenção de Moshe Rabbeinu, como as filhas de Tzlofhad foram falar com Moshe Rabbeinu sobre a herança material dos pais para os filhos, e Moshe concordou, né? Hashem concordou com a pergunta de Moshe e falou, elas sim vão herdar o que era do pai. Moshe aproveitou, agora deixa, e falou, Moshe, Hashem, e a parte espiritual também vai ser dada pelos filhos? O que quer dizer isso? Ele gostaria que os filhos dele fossem os seus sucessores. Ele queria deixar para os filhos a sucessão da liderança do povo judeu. Qual foi a resposta de Hashem? Hashem apontou Yoshua. Tem um Midrash que precisa se aprofundar para entender. O Midrash fala por que os filhos de Moshe não foram escolhidos, porque eles não estudavam Torá. Peraí, como pode ser? Primeiro, que os filhos de Moshe não estudavam Torá, com o exemplo que eles tinham dentro de casa, de alguém que a vida dele era só Torá, só espiritualidade. Os filhos de Moshe não estudavam Torá, como pode ser? E a maior pergunta de todas, Moshe, ele dedicou a vida pelo bem do povo, agora ele quer escolher líderes que não têm Torá. Como pode ser que Moshe, sabendo que os filhos não estudavam Torá, foi pedir para Hashem para os filhos virarem líderes do povo? Não tem sentido nenhum, não combina com aquele Moshe Rabbeinu que estava tão preocupado até agora com o bem-estar do povo. Então, qual é a resposta disso? Os nossos sábios explicam que o Midrash não está falando literalmente que os filhos de Moshe não estudavam nada de Torá. O que o Midrash está ensinando para a gente é que Moshe Rabbeinu, ele era aquela pessoa que ele estudou no limite, mas os filhos dele, infelizmente, por mais que eles tinham um potencial espiritual muito maior do que o Yoshua era aquele que ele madrugava para estudar a Torá, ele era o primeiro a chegar no centro de estudos, ele era o último a sair, ele aproveitou cada segundo para sugar a Torá de Moshe Rabbeinu, ele não queria perder uma palavra. As palavras de Moshe Rabbeinu para ele
eram como se fossem pedras preciosas. Ele não queria perder uma palavra de Moshe Rabbeinu. Por isso, os filhos de Moshe são considerados como se eles não tivessem Torá. Deus me livre. Óbvio que eles tinham muita Torá, senão Moshe nunca ia fazer um pedido desse. Mas Hashem ensinou para ele o que justamente está sendo ensinado. A Torá não vai por herança. A Torá, a liderança na Torá, ela vai por esforço, ela vai quando você corre atrás para Bezrat Hashem ser um grande em Torá, você vai conseguir, mas não por herança. Mesmo, falo Barternura, mesmo que o seu avô foi um grande tzadik e o seu pai foi um grande tzadik, não tem nada garantido para você, mesmo que você é filho de Moshe Rabbeinu, não tem nada garantido, vai correr atrás da sua parte na Torá, não existe herança de Torá. Uma vez foram perguntar para o Steipler era o pai do Rav Chaim Kanievsky, Shlita, hoje talvez um dos maiores rabanim do povo judeu, já está com uma certa idade, Bezrat Hashem, Ad Mea Esrim, com muita saúde, com muita Torá, mas uma vez foram perguntar para o Steipler o que ele fez para que o filho dele fosse um Talmid Chacham tão grande, fosse uma pessoa tão grande em Torá. E o Steipler falou, é óbvio, eu rezo para ele até hoje. O Rav Chaim Kanievsky, na época que perguntaram isso para o Steipler, já tinha mais de 50 anos de idade. E todo dia o Steipler rezava para que o filho dele fosse um grande em Torá. Quer dizer, olha o esforço de um pai para que o filho seja um grande em Torá e todo o esforço, a dedicação de uma vida inteira do Rav Chaim Kanievsky para estudar Torá dia e noite. Eles dormem 3, 4 horas por noite no máximo. O resto do tempo deles, Baruch Hashem, é só para estudar Torá, é só para ajudar pessoas, para responder perguntas de Torá. Eles não têm vida particular. A casa dele tem filas quilométricas todos os dias do ano. Eles não têm vida particular. A casa dele é portas abertas, gente entrando e saindo o tempo inteiro, com perguntas, com pedidos para pedir brachá. Baruch Hashem, isso não caiu do céu, não é porque o Rav Chaim Kanievsky é filho do Steipler, então automaticamente ele vai ser um gadolador. Não é verdade. Isso é mentira do nosso Yetzer Hará. Todo mundo que virou gadol em Torá é porque se esforçou, ele estudou, ele virou dia e noite estudando e por isso ele virou um grande em Torá. Ninguém nasce grande em Torá. As pessoas precisam conquistar isso. Não existe herança aqui na Torá. E a verdade é que aqui o foco do Pirkei Avot está falando sobre o esforço na Torá, mas a verdade é que também nas outras áreas da vida, também no fundo não existe herança. Por quê? Porque tem aquele ditado, né? O avô rico, pai nobre, neto pobre. Se a pessoa não se esforça, ele vai torrar tudo que ele recebeu. Quer dizer, a pessoa ele tem que conquistar o seu espaço, ele tem que se esforçar para manter o que ele está recebendo. Mesmo que ele receba uma grande herança, se ele não estiver preparado, ele vai queimar tudo. Eu conheço donos de empresas, donos de construtoras, por exemplo, que antes de passar a empresa para o filho, fizeram o filho trabalhar até de office boy na empresa. Trabalhou em todas as áreas, foi office boy, foi estagiário, e trabalhou na obra, e trabalhou aqui, Ele conheceu a empresa inteira e só depois o pai deu a empresa na mão dele, deixou o filho ele se esforçar, ele crescer, para Bezrat Hashem só depois deu a empresa na mão do filho, senão o filho ia afundar a empresa. Então, em todas as áreas, essa é a verdade. Se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir ter sucesso na vida. Então, falam que o sucesso, ele vem antes do trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o único lugar. Na vida não tem sucesso sem esforço e sem trabalho. E, obviamente, sem tefilá, temos que sempre pedir misericórdia para o Criador do mundo. E um último ensinamento que é muito importante e, ao mesmo tempo, extremamente difícil. A gente não vai conseguir mudar isso do dia para a noite, mas se em algum momento do nosso dia a gente conseguir colocar esse conceito, isso vai mudar a nossa vida. Olha o que ele fala, Kol ma'aseh hayu leshem shamayim, que todos os seus atos da vida sejam leshem shamayim. O que significa todos os atos da tua vida?
Normalmente, né, a gente associa só que a gente estude Leshem Shamayim, né, o nosso estudo seja um estudo puro, que a nossa tefilá seja com Kavaná. Olha o que o Pirkei Avot está ensinando, o Rabi Yossi está ensinando. No fundo, todos os nossos atos que a gente faz na vida precisa ser Leshem Shamayim. Fala o Rav Ovadia Bibar Ternura, quando você está comendo, quando você está bebendo, quando você está fazendo qualquer coisa do mundo material, tenta não fazer isso pelo prazer do teu corpo, para que você, a tua intenção de tudo que você comer, de tudo que você beber, de tudo que você faz no mundo material, a nossa intenção tem que ser que você esteja com a tua saúde, que você está cuidando do corpo para poder servir a Hashem. Olha que incrível. Tudo que a gente fizer na vida, dormir pode virar uma grande mitzvah. Quando eu durmo Leshem Shamayim, como que dá para dormir Leshem Shamayim? Essa mitzvah a gente vai querer fazer. Como que se dorme Leshem Shamayim? Se a pessoa, antes de dormir, ele tem a intenção, ele falou, agora eu vou deitar para descansar o meu corpo, para descansar minha neshama cansada, para poder acordar amanhã de manhã e servir a Hashem com toda a minha força. Uau! Cada minuto desse sono é uma mitzvah. A pessoa está cumprindo uma mitzvah dormindo. Por quê? Porque ele está dormindo Leshem Shamayim. O que a gente faz na vida, na prática? E por isso a gente precisa mudar. Não vamos conseguir mudar do dia para a noite tudo, mas vamos tentar mudar um pouquinho. Por que a gente come? Porque a gente está com fome, ou porque a gente está com vontade de comer, a gente vê uma coisa gostosa, a gente não tem autocontrole, a gente vai lá e come, mesmo que não é saudável. A gente falou que a gente tem que comer para quê? Para o corpo estar saudável para servir a Hashem. A gente faz o contrário. A gente faz porque a gente quer comer, porque está gostoso, mesmo que a gente sabe que faz mal para o nosso corpo que a gente está comendo. Então, a gente precisa mudar todos os nossos atos. Então, a gente pode colocar, isso é incrível, a gente pode colocar espiritualidade em todos os atos do mundo. A gente acha que espiritualidade só dá para ter na tefilá, no estudo da Torá, durante a aula, e não é verdade. Todos os atos materiais, eu posso transformar isso num ato completamente espiritual. Como? A Kavaná. O que eu penso no momento que eu estou fazendo o ato. Então, mesmo as coisas mais mundanas, eu posso, Bezrat Hashem, transformar isso num grande ato de espiritualidade. Só para a gente terminar, o Rav Pesach Kron, só contar uma história linda, né? Uma pergunta que o Rav Pesach Kron ele faz nas aulas dele, ele fala que quando chega Yom Kippur, Baruch Hashem, o dia mais sagrado do ano, o dia mais solene, todo mundo se prepara espiritualmente, a gente fica mais emocionado, a gente abre o nosso coração nesse dia. Então, a gente vai passar praticamente 25, 26 horas em jejum, até começar, até quebrar o jejum, chega a dar quase 26 horas de jejum, precisa se preparar bem. Então, antes do jejum do Yom Kippur, a gente come muito, muito, muito e começa o Yom Kippur. O que acontece? Logo que começa o Yom Kippur tem uma diferença de todos os dias do ano. Quando a gente chega no Shema Israel, quando a gente chega no Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, o ano inteiro a gente fala em voz baixa. Por quê? Porque esse é o cântico que os anjos fazem para Hashem. Quem é você para fazer esse cântico em voz alta como os anjos? Você faz em voz baixa. Então, o ano inteiro a gente faz em voz baixa. Mas no dia do Yom Kippur, que você não comeu, você não bebeu, todo o teu comportamento agora é para se conectar com Hashem. Uau, você está vivendo como um anjo. Quando chega o Baruch Shem Kevod, todo mundo na sinagoga grita, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. A gente fala com toda a nossa força. Olha que interessante. Quando começa Yom Kippur, que a gente acabou de comer que nem uns bois, a gente chega quase rolando na sinagoga. Quando chega no momento do Baruch Shem Kevod, a gente fala em voz alta. Passaram-se 25 horas de jejum, de tefilot, a gente chorou na reza, a gente fez 10 vezes o vidui, a gente bateu no peito, a gente fez chuvá de verdade. Chega o Arvit quando acaba Yom Kippur, quando chega o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, a gente fala baixinho de novo. Peraí, quando a gente acabou de comer que nem uns bois, a gente fala Baruch Shem Kevod em voz alta. Agora que a gente está 25 horas sem comer, sem beber,
só pensando em Kedushá, a gente faz em voz baixa no Arvit, quando acaba o Yom Kippur. Por que a gente fala em voz baixa se eu estou me comportando que nem um anjo? Olha a resposta que incrível. O que está na cabeça da pessoa quando vai começar Yom Kippur? Mesmo que ele acabou de comer muito para se preparar para o jejum, mas a cabeça dele é tefilá, conexão com Hashem, chuvá, arrependimento, limpeza espiritual. É só isso que está na cabeça dele. Quando chega o Baruch Shem Kevod, pode fazer em voz alta, você é um malach, você é um anjo. Mas o que está na cabeça da pessoa quando acabou Yom Kippur, ele vai fazer o Arvit? Comida, 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 estou com fome, eu preciso beber alguma coisa, eu preciso comer. Voltou ao ser humano, pode fazer em voz baixa de novo. Tudo depende da Kavaná. Se você tem Kavaná, se você tem as intenções corretas, todos os atos mundanos, comer, dormir, beber, qualquer coisa que você faz, você transforma isso em alguma coisa espiritual. E o contrário também é válido. Lo aleino, a pessoa pode, a vida inteira, tudo que ele faz de mundano, ele afunda cada vez mais. Por quê? Porque ele faz só pelos prazeres dele. Então, Bezrat Hashem, toda vez que a gente vai sentar na mesa, pelo menos que a gente se faça essa pergunta. Eu como para viver ou eu vivo para comer? Para que eu estou comendo esse prato de comida? Porque eu estou com vontade, porque eu estou com fome, porque eu quero preencher os meus desejos, ou porque eu quero chegar num nível espiritual maior e essa comida vai ajudar a alimentar meu corpo, para eu poder ter força para estudar a Torá, para cumprir as mitzvot. Pelo menos, Bezrat Hashem, a gente faça essa pergunta todos os dias, antes de comer, antes de beber, e que a gente, aos pouquinhos, a gente consiga mudar nossas intenções, para que mesmo os atos mais mundanos, a gente possa canalizar isso para que se transformem em atos espirituais. Shabbat Shalom.